De novo. Lucas, bom dia. Qual a faculdade, Lucas? Atene? Luiz Vinícius de Aracati entrou também. Engraçado que não está gravando. Pronto. 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia, senhoras. Bom dia, senhores. Muito obrigado pela presença. Nós estamos na Faculdade Terra Nordeste, FATENE, Caucaia, Ceará. Hoje, dia 8 de dezembro de 2020, para a apresentação e defesa do trabalho de conclusão de curso do acadêmico Fábio Anderson de Paiva Vasconcelos, sobre o tema a logística de entrega e distribuição do retirar na loja de uma empresa de eletrodomésticos em Caucaia, Ceará. Queria muito agradecer à banca presente, professora administradora Márcia de Negreiros Viana, do IFCE Campus Aracati, o professor engenheiro José Wilson Barreto de Oliveira, professor da casa da nossa querida FATENE. Professor Wilson, professora Márcia, muito obrigado. E queria agradecer a presença também do Lucas Oliveira. A partir de agora, do Fábio Anderson, você tem de 10 a 15 minutos para a apresentação do seu tema. Eu vou fechar minha tela nos primeiros 10 minutos, certo? E agradecer também a presença do Daniel Matheus. E depois de 10 minutos, a gente abre a tela e, por gentileza, projete aí a sua apresentação. Queria pedir aos presentes para fechar o microfone, enquanto o Fábio apresenta, e depois a gente segue o rito normal das nossas defesas de TCC. Fábio, boa sorte e um abraço. Apareceu, professor, os slides? Tudo ok? Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Anderson de Paiva Vasconcelos. Sou aluno concludente do curso de Bacharelado em Administração. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Ricardo César, à professora Márcia Viana e ao professor Wilson Barreto, no qual fui aluno, e é um prazer rever novamente. Bom, o tema do meu trabalho é a logística de entrega e distribuição de uma empresa, do retirar da loja de uma empresa de eletrodomésticos em Caucaia, Ceará. Bom, no mundo das constantes mudanças, as organizações do varejo vêm buscando formas para satisfazer o cliente. Para atingir este objetivo, a logística ela é vital e estratégica para satisfazer o cliente. Alinhado ao comércio eletrônico, a logística ela é um diferencial na busca da vantagem competitiva. Essa diferenciação, para se manter à frente da concorrência, foi lançado o Retirar na Loja, que é um serviço no qual o cliente ele compra pela internet e retira o produto na loja que quiser e no momento que achar mais oportuno. Este serviço ele consegue dar melhores preços e, consequentemente, um baixo valor de frete, ou até mesmo frete grátis, em relação a determinados produtos. Como este serviço de logística é bastante complexo, podem surgir alguns gargalos em relação à entrega do produto, bem como a sua distribuição. Portanto, este trabalho tem como objetivo geral analisar como é realizada a logística de distribuição e entrega do retirar na loja de uma empresa de eletrodomésticos em Caucaia, Ceará. Para Balu, a logística é um conjunto de atividades que se repetem inúmeras vezes ao longo do pelo qual obras-primas vão sendo convertidas em produtos acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor. Para a Pouso, uma parte de suma importância da logística é o seu sistema de distribuição. Nesse sentido,
A entrega requer atenção especial na plena satisfação de suas necessidades, com os setores agindo com sinergia, como entrega e recebimento, por exemplo, é possível uma redução de custos em relação ao transporte. Como podemos ver, em busca dessa competição, para se manter no mercado, as empresas elas buscam integrar a logística do fluxo de informações, de estoque, distribuição, bem como de processo de manufatura, no qual a logística ela é uma tendência para o desenvolvimento organizacional. Para Merlo, para as empresas, o comércio eletrônico pode proporcionar uma redução de custos, permitindo diferenciar seus produtos e, consequentemente, possibilitando um melhor relacionamento com os clientes. Bom, este serviço, através da internet, as empresas elas buscam atingir cada vez mais consumidores. E este serviço tem um conceito novo que é chamado de omnichannel, que é a junção do online com o offline, ou seja, do meio físico com o online, que é a pessoa comprar pela internet e retirar numa loja física. Este é um serviço que está alinhado aos novos modos de consumo e hábitos, bem como comportamentos do consumidor. Em relação aos métodos e técnicas de pesquisa, este trabalho possui natureza qualitativa, ou seja, de caráter exploratório, com foco no objeto analisado. A tipologia ela é exploratória, no qual o seu objetivo é levantar informações a respeito do objeto analisado. E descritiva, no sentido de que descreve os fatos sem interferência no mesmo. De bibliográfica, pois busca-se autores, dissertações, monografias, livros a respeito do tema pesquisado. E um estudo de caso, que é uma estratégia para conhecer melhor o objeto delimitado. O instrumento de dados é o formulário de entrevista, que foi utilizado para gerente, contendo 12 perguntas, e para 2 clientes usuários do serviço, contendo 13 perguntas. Os clientes eles foram escolhidos de forma não probabilística, ou seja, aleatórios e com o único requisito de serem usuários do serviço do retirar na loja. O tratamento de dados foi através da análise do discurso de Lawrence Bardan, que é uma estratégia para conhecer, que é uma estratégia que analisa as percepções do sujeito a respeito de determinados fenômenos. Para buscar responder o objetivo específico deste trabalho, foi perguntado à gerente como funciona este serviço logístico. E ela respondeu: o cliente ele compra pelo site, já podendo saber a disponibilidade do produto e o prazo. A partir daí, dependendo do produto estar disponível em estoque, conseguimos disponibilizar para retirada em poucas horas depois da aprovação do pagamento. Não tendo no nosso estoque, o sistema, de forma automatizada, informa ao centro de distribuição mais próximo sobre a disponibilidade do produto e manda o produto em até 2 dias para a loja. Depois, fazemos a entrega ao cliente aqui na loja. Observa-se que este é um serviço bastante complexo, mas que a empresa ela tem de forma bastante automatizada a logística para já conseguir ter tudo para satisfazer o cliente de forma rápida, pois o cliente ele não quer esperar. Então, esse serviço mostra que é bastante eficaz na empresa. Para responder o objetivo específico 2, que é analisar o contraponto entre a gerente e os clientes da loja, foi perguntado à gerente a respeito se ela acha que é um diferencial para a empresa. E ela respondeu que sim, pois hoje temos uma concorrência muito forte. E mesmo assim, é uma das empresas com maior crescimento de mercado.
pois conseguimos disponibilizar mais produtos que outras lojas e melhor numa questão muito importante para o cliente, que é o preço. Melhor, sem distinção na forma de pagamento entre cartão e boleto. E o frete com o menor tempo que os concorrentes, pois usamos o estoque da loja como um mini CD. Este é um diferencial que nem todas as empresas têm. Sobre o mini CD, o mini centro de distribuição, é algo bastante interessante, pois a loja ela já utiliza o próprio estoque para atender aos clientes que compram pela internet. Quando a empresa, essa é uma estratégia logística e já diminui muito os custos em relação à entrega, pois a empresa ela não precisa entregar em vários pontos da cidade os produtos, né, o que, consequentemente, reduz os custos em relação ao frete e também na questão da segurança, tendo em vista que as cargas, né, de celulares, notebooks, que são as coisas que os consumidores mais compram pela internet e utilizam esse recurso, são cargas valiosas. Então, como a empresa não precisa ficar mandando um produto para um canto, para outro, fazer essa rota, ela faz uma rota só, já tendo na loja, isso, consequentemente, alinha, alinha a questão do preço, que é menor nessa loja, em relação às outras. Indagado aos clientes se eles também acham que este é um serviço diferencial se esse serviço é um diferencial da organização. O cliente diz que sim, pois para ele é algo prático, rápido e nos produtos que comprou não pagou frete. O cliente 2, ele também diz que sim, e é que as lojas que dão essa opção, de certa forma, saem na frente nas vendas. Como podemos observar, os clientes eles veem o valor no serviço e uma questão primordial, que é a questão do frete. Muitas vezes nós deixamos de comprar produtos quando o valor do frete, se já cobram o valor do frete, por menor que seja. Então, este serviço, a logística, ela entra para satisfazer o elo final, que é o cliente. Bom, este serviço, ele traz o que é proposto para os novos modos de consumo, que é a vantagem competitiva, a comodidade, o poder de escolha para o cliente, que ele pode comprar no dia que ele pode comprar pela internet e receber na loja no dia que achar mais cômodo, no dia que melhor tiver disponibilidade, né? A gente sabe que os clientes atualmente eles desejam rapidez na entrega, desejam, consequentemente, um menor valor do frete, e este serviço ele está alinhado aos novos modos de consumo. E tudo isso tem como alicerce a logística, que, bem aplicada, ela traz ganhos operacionais, financeiros e produtividade, bem como também traz a satisfação do cliente, pois o mesmo, ele vê esse valor da logística, né, o que, consequentemente, a empresa ela consegue, através da logística, maximizar os recursos, ela mitiga os custos, como podemos ver em relação aos produtos, já tendo os centros de distribuição para fazer este processo, bem como ela potencializa os resultados da organização. Bom, essas são as referências utilizadas neste trabalho e obrigado. Fábio, muito obrigado pela tua apresentação, muito obrigado pelo cumprimento do prazo. Dá para tomar uma aguazinha agora, tá certo? Eu queria passar a palavra à nossa querida convidada, professora Márcia de Negreiros Viana, administradora, com mestrado em logística, doutorado em administração. Vou pedir para o Fábio fechar o microfone um pouquinho
e pegar o papel e caneta para anotar as considerações da professora Márcia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse momento com vocês, um momento muito especial, viu, Fábio? E pelo menos aqui eu, o professor Ricardo e o professor Wilson, já passamos nas nossas vidas, né? Parabenizar o professor Ricardo César pelo trabalho, né? É um trabalho construtivo. A gente sabe que a gente, como orientadores, a gente tenta contribuir ao máximo sempre com os caminhos, né, que um trabalho irá seguir, mas realmente os méritos, né, são os grandes protagonistas, né, de fato, é quem escreve, né, é quem escolhe o assunto ou se apaixona pelo assunto, né, que isso é muito importante. Quero aqui também, não conheço o professor Wilson pessoalmente, mas espero um dia, né, a gente estar aqui, não nesse momento virtual, um momento também muito feliz, e, se possível, pessoalmente, muito prazer, professor Wilson, em lhe conhecer. E só uma correção, eu sou mestre em administração, né, aliás, na área de, a gente não é eu não sou da área de administração no mestrado, porque é uma área ligada à engenharia na UFC, né, e onde fiz meu mestrado, e sou doutora na área de educação e hoje especialista também na área de educação. É só para uma simples correção. Bom, Fábio, posso dizer para você que eu me sinto muito confortável, eu procuro sempre aceitar participar de bancas ou de orientações onde eu me sinta muito confortável. Eu posso dizer para você que, vamos dizer assim, essa praia que você está falando foi uma praia que eu sempre botei meu guarda-chuva, minha sombrinha, minha cadeira de praia, porque foi uma área que eu vivi durante muitos anos dentro da faculdade e um pouco depois, quando eu saí da faculdade, porque eu fui de chão de fábrica, né? Eu sou o que a gente chama da cadeia produtiva da área do algodão, né? Desde de conhecer o fio, a plantação, até fazer a roupa. Então, eu vivi a área de produção e foi por isso que eu fiz o mestrado em logística. Na minha época, a UFC, ela não tinha disciplinas na área de logística, né? Ela tinha na área de produção e marketing, que são as grandes interfaces da logística. E eu, como sempre fui muito apaixonada por essas áreas, tanto a produção como o marketing, e eu sabia, né, quando comecei a trabalhar, a necessidade de avançar no conhecimento da logística. Então, assim, em primeiro lugar, parabenizar você pelo seu trabalho. Não é fácil, né, a gente, quando está na graduação, construir os trabalhos acadêmicos. Hoje, diferente do meu tempo, apesar de eu não ser um tiranossauro rex, né, mas diferente um pouco do meu tempo, a gente não tinha essa familiaridade de estar sempre escrevendo, participando de eventos e tal, ali, até inclusive os professores em si estarem escrevendo também para participar, revistas, congressos e tal, era mais estreito essa questão. E com o passar do tempo, a gente sabe que a evolução das faculdades, do aprender e do chegar ao mercado, passou a fazer com que nós pudéssemos, muitas vezes, aperfeiçoar essa parte de escrita. Mas é natural que um trabalho de TCC, né, ele é um trabalho, e mesmo os trabalhos prontos, quando a gente vai ler a nossa tese de doutorado, outros, a gente diz assim, poxa, mas ainda podia ter isso, né? Muitas vezes, e é isso que muitas vezes a banca vem para contribuir, para pequenas reflexões que não vão tirar o brilho do seu trabalho, mas que possam agregar valor caso o orientador e você, que são, o que eu digo, os donos do trabalho,
se permitam a fazer alguma modificação, alguma melhoria que o trabalho, caso necessite. Então, assim, primeiro eu vou colocar que um trabalho, quando a gente faz, a gente vai precisar, sim, quando sai aqui, fazer aqueles aperfeiçoamentos em relação à parte escrita, português, isso é normal, no trabalho tem erros, mas nada que, vamos dizer assim, que prejudique o seu trabalho, é só uma questão de pequenas correções que possam ser feitas, fazer aquela revisão das citações, né, que estão no trabalho, quer dizer, deixar o trabalho bonito, porque o nosso trabalho, seja ele qual for, a gente não escreve para a gente, Fábio, a gente escreve para o mundo, ele é um trabalho que vai ser público, alguém vai pegar o teu trabalho e vai chegar lá e vai folhear e vai dizer, poxa, trabalho legal, né, tá bem escrito, tá bem citado, porque é a questão que a gente chama da forma e da forma, né, então, é importante já salientar isso, eu não vou me ater a detalhes de português, se faltou, precisa ser revisado, então, é olhar lá com zelo, com cuidado, para a versão final. Eu fiquei um pouco preocupada em alguns trechos do seu trabalho, e começar pelo resumo, muitas vezes que você não termina a frase, você não termina a ideia, e é importante, às vezes é uma falha de quem escreve, viu, Fábio? Isso acontece comigo, deve acontecer com o Ricardo, com isso, a gente pensa que disse, mas a gente não disse, né? Então, você, por exemplo, você coloca lá, o retirar na loja é um novo serviço que está alinhado a novos modos de consumo, no qual o cliente pode retirar o produto comprado na loja, que escolher e quando quiser. Esse final, quando quiser. Ficou para mim meio solto. Quando quiser, como? Porque nenhuma empresa ela tem um tempo limitante de entrega de produto e até mesmo ela tem essa informação, aquela questão, até a validade do produto, né? Validade porque a reclamação do cliente, a gente hoje tem uma lei muito boa, né, que é a lei do direito em relação ao consumidor, que faz essa questão de estipulação. Então, assim, esse quando quiser, eu acho que ficou meio solto, né? Ficou meio, assim, eu senti que faltou aí uma questão de quando quiser, eu tiraria isso, não, eu refaria a frase. Quando, né, tem mais tempo, alguma coisa para a retirada do produto, né? A disponibilidade, a elasticidade, alguma coisa que feche a temporalidade, porque de fato não é aberto, né? Se a gente for ler seu trabalho, não vai ater-se a detalhes, mas como a gente supostamente trabalha com o direito do consumidor, a gente já sabe que isso não é uma coisa tão expansiva, tão aberta, né? E lá na página 11, você também vai fazer uma citação e você diz assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a página 11. Alguma coisa você fala, desejá-los. Deixa eu ver aqui. Bom, depois eu passo para vocês, mas assim, é algo que você coloca, porque aqui na internet, aqui no marcação, aqui, eu não sei se está alguma coisa diferente, ou se eu não... Alguma coisa você fala, desejá-los, quando quiser, sem desejá-los. Dá para você identificar aí, Ricardo? Botar a palavra desejá-los. Eu acho que é a página 1. Estou procurando, professora. É porque aqui não está...
Também quase no final. Primeira linha da página 11. Fica assim: continue comprando e recebendo os seus produtos, mesmo sem desejá-los, receber em casa com retirada da loja. Primeira linha, página 11. Primeira linha da página 11. Exato, desculpa, porque as organizações, por sua vez, estão pensando e elaborando estratégias e ferramentas para que o cliente continue comprando e recebendo seu produto, mesmo sem desejá-los, recebe em casa, como retirar na loja. Esse sem desejá-los ficou perdido, porque se eu vou comprar, é porque eu pretendo, né? Já é uma suposição de um desejo, e aí ficou meio que solto. O que significa isso? Que eu não vou desejar? Então, eu acho que não sei, ou sem desejá-los, recebe em casa, como retirar na loja, ficou meio solto. Então, você não termina a frase, você não diz. E aí fica assim, o cliente está fazendo uma ação, que ele não deseja fazer essa ação, fica meio perdido, e às vezes não é porque porque a frase ficou solta, né? O que significa isso? Então, dá uma revisada geral nessas questões, né, da leitura porque, assim, como eu lhe disse, é muito natural que a gente, quando começa a escrever, a gente acha que as pessoas estão entendendo tudo, né? Mas está muito... É o seu conhecimento, você tem mais do que eu sobre o seu trabalho, mais domínio. É só uma melhorada, né? Uma das outras questões, né, quando você cita lá no item 2.5, limites da pesquisa. Aumento de consumidores, eu não colocaria assim, mas aumento da circulação dos consumidores na loja, né, maior circulação, como eu disse, é só aqueles que a gente chama de conectivos, né, para a gente fechar as orações e trabalhar. Eu vejo eu fiquei numa dúvida, e aí isso aí eu levo para o professor Ricardo, depois ele pensar, porque quando você fala que a sua pesquisa é bibliográfica, apesar de você não usar nenhuma informação mais clara e precisa, nem o pessoal da empresa, sobre a empresa em si, mas eles extraíram informações para lhe responder se aquilo ali está aumentando, reduzindo, melhorando. Então, eu vejo isso com um viés documental, mesmo que eu não apresente um número, um valor, né, que é o que eu acredito que poderia ter tido no seu trabalho, não dá mais tempo, né? Faltou muitas vezes essa conciliação. Eu não consigo no trabalho ver efetivamente quanto ganho a empresa teve ou não com as vendas pela retirada na loja. A gente sabe que isso tem sido bom comercialmente no mundo como um todo. No Brasil, isso passou a ser uma prática também, né? Não é uma prática nova, é uma prática nova no mercado brasileiro e na região, principalmente Nordeste, né? Nas regiões de crescimento, Nordeste, aí um pouco Centro-Oeste, mas em outras regiões, o Sul, Sudeste, até a área do Amazonas, a gente já tinha um pouco disso. Não é uma prática nova, mas a gente não sabe quanto de ganho a empresa já teve. Nos futuros trabalhos, para que a gente possa ter noção que se vale a pena investir, porque os trabalhos de administração, principalmente nessa área, Fábio, já um toque para você, muitas vezes é o que incentiva os empreendedores e os investidores a dizer, vale a pena investir nisso. Então, assim, a gente não sabe realmente, efetivamente, que ganhos a empresa teve, mas, claro, como a gente tem falas das pessoas que participaram, é natural que há ganhos, né? Quanto a esse ganho, ele não é preciso. E, na questão das suas conclusões, eu acredito que ainda poderia ter um pouco mais de você, uma fala mais sua, ter uma conclusão.
não é só a gente trazer as informações que a gente conseguiu concluir, porque quando chega na pesquisa, o documento já passa a ser nossa propriedade, né? No caso, a sua propriedade de fala, o seu estudo, o que você vai concluir. Então, acredito que se houvesse possibilidade de dizer assim, olha, empresa, talvez, e assim, isso a gente tem que fazer de uma forma subjetiva, tá, Fábio? Porque imagina uma empresa abrindo o trabalho da gente e recebendo que a gente só fez crítica a ela, é deselegante até, né? Então, assim, percebe-se, é uma frase, percebe-se que a empresa ainda poderia fazer isso, aquilo outro. É uma forma elegante que eu considero, que a gente muitas vezes critica a empresa no sentido da crítica construtiva para que ela observe X processo ou como ela possa até melhorar o seu desempenho. Mas isso aí são coisas que eu estou colocando aqui, não cabe à banca, no meu ponto de vista, no caso eu, dizer o quanto sim ou quanto não. Eu só falo somente da parte textual, alguns cuidados em relação a essas frases que estão soltas, né, na compreensão, um pouco de você mais na conclusão, naquela questão de chamar a atenção à empresa, e mais considero, você fez um trabalho muito bom, né, ele reporta a questão logística que você deu ênfase, e é como eu disse, próximos trabalhos, traga mais informações, mais dados sobre as empresas que você está estudando, porque aí é como a gente, como leitor, tem noção do que quanto avançou, que quanto não avançou dentro do trabalho. Uma questão do seu trabalho que não dá mais tempo, mas poderia ter um item, né, que é o que pesa mais ainda do processo de distribuição, é o que levou as empresas, e levou principalmente as empresas a repensar essa questão das vendas online, e fazer vendas online ou fazer um modelo retire lá na loja. Foi os custos dos transportes, e eles ainda são os mais altos, principalmente no Brasil, que ainda tem sua malha logística modal desestruturada. Melhorou muito, avançou muito nos anos 2000, mas ainda assim a gente precisa avançar. Então, essas são minhas considerações. Parabéns, Fábio. É assim mesmo, viu? Está se acostumando, você vai passar para o mestrado, doutorado e outras coisas, banca de avaliação, quem sabe ser professor, enfim. Mas aqui quem fala é alguém que tem a intenção de levar você sempre para frente, né? Fazer com que o seu trabalho seja reconhecido e usufrua também do seu trabalho, escreva artigos com o professor Ricardo, dele, porque vocês têm ainda dentro do trabalho um bom potencial, até nisso que eu posicionei de valores e tal, serem trabalhados, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, essas são as minhas considerações. Professora Márcia Viana, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas pontuais considerações relevantes, né, dignas da sua qualificação, dignas da sua experiência, dignas das suas titulações e seu peso, sua presença na educação do ensino superior. Eu queria passar a palavra ao professor José Wilson Barreto, e de antemão, professor, destacar que a sua presença foi quase uma intimação, tanto do Fábio quanto do Daniel, né? E eu, claro, muito obediente, atendi a essa intimação dos meus orientandos. Professor Wilson Barreto. Ok, obrigado, Fábio, por ter feito essa intimação, né? Eu não gosto muito de ser orientador, né? Não, porque também, às vezes, eu nem tenho muito tempo de estar fazendo aquelas revisões, né? E aí, às vezes, eu quero escrever o trabalho pelo aluno. Aí, isso, eu me policio muito para isso. Mas banca, eu gosto de participar das bancas e, assim, é sempre um prazer estar vendo esses alunos que
eu já tenho quase 8 anos de FATEN, né? Antes de eu me aposentar pela Coelce, eu já era funcionário da FATEN dando aula, né? Que sempre foi uma coisa boa na minha vida, né? Ser professor. Essa praga, né? Que entra, esse vírus que entra na veia no corpo da gente não sai mais ser professor. Ainda bem que não mata a gente, né? Apenas dá algumas raivazinhas, algumas coisas tal por ser professor, mas tudo bem. Então, assim, é muito bom ver esses meus alunos, que quase todos, pelo menos todos que estão aqui assistindo, já passaram ou estão comigo agora, né? Sendo meus alunos. E, assim, isso é que faz o professor achar que a coisa é boa na vida dele, né? É ter os alunos pedindo para que você participe de um momento glorioso do aluno, que é o momento quando você termina a sua faculdade, né? Ou termina o seu mestrado, ou termina o seu doutorado. Então, isso é muito bom. Como professor, eu sempre gosto de dizer, olha, uma das maiores alegrias que eu tenho é quando eu me encontro com um ex-aluno e eu pergunto, e aí, como é que você está? Aí eu estou na empresa tal, eu terminei meu mestrado, etc. Tal. Isso dá uma alegria imensa, né? Porque eu nunca sou chamado de engenheiro, e sim de professor, né? Você vê, nunca ei, engenheiro, não, ei, professor, tudo bem? Quer dizer, essa coisa pega. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Participando dessa banca e da próxima que já vem logo agora. Bom, Fábio, seu trabalho está bom, né? Como eu sou professor de gestão da qualidade também, eu acho que podia melhorar mais, porque senão fica sem graça, né? A melhoria contínua tem que existir. Mas a gente não faz uma coisa primeira vez certíssima, perfeita, não. Você sempre vai ter momentos que você pode melhorar. E o TCC, como é um trabalho de conclusão de graduação, ele não precisa ter todos os requisitos que tem a tese e a dissertação, né? Ele precisa ser um trabalho onde você comece a desenvolver a sua capacidade de pesquisa e observar o mundo afora, porque você, naturalmente, a primeira coisa que nós estamos fazendo com você é preparar você para ser um profissional do mercado de trabalho. Aí você poderá querer ser um pesquisador, professor, etc. e tal. Mas a primeira coisa que a gente tem que preparar você é para ser um profissional na área de administração. Então, por isso o TCC é um pouco mais, digamos assim, livre, né? Você pode cometer certos erros ou esquecer certas coisas, porque é o seu primeiro trabalho nessa área, para você mostrar que vai acontecer. Bom, tirando os erros de português, aliás, pegando tudo que a professora Márcia falou, né? Eu vou só acrescentar mais algumas coisas, né? Porque ela já falou tudo, né? É perfeito. Ela falou muitas coisas que eu ia falar, mas ela falou, eu já vou aproveitar, vou só acrescentar mais algumas coisas, né? É difícil você pegar um trabalho, assim, da graduação, que o aluno não siga a BNT, né? Eu acho que também já é uma falha do próprio orientador que deixa o aluno levar o trabalho assim. Seu trabalho está muito bom com relação a essa parte da estrutura do trabalho, né? Bom, agora o português, né? Aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Assim como a gente, professor, tem um cuidado muito grande quando está falando, né, para não cometer certos erros de português, mas a gente também, quando escreve, é pior ainda. Porque quando você fala, você comete um erro, pode ser pela rapidez que você pronuncia as palavras, tal, pode ser por alguns vícios que você adquiriu, que nós, professores, temos, mas na escrita, não. Na escrita, a gente tem que caprichar. A gente tem que parar 2, 3 vezes para rapaz, isso aqui está o correto? Hoje, no meu tempo, né, que há muitos anos atrás, não, mas nós não tínhamos a internet para saber se a palavra estava certa ou não. Tinha que sair procurando dicionário, tinha que aquelas enciclopédias, quer dizer, era um negócio complicado. Mas hoje não, você bota no Google e você sabe se está certo ou errado, se a concordância está correta ou não. Então, isso o aluno, principalmente você jovem, que gosta muito da internet, às vezes não sabe explorar isso aí. Mas é esse cuidado que deve ter. Como você vai revisar, claro, antes de entregar para a biblioteca, você vai fazer a revisão, cuidado com esses erros de português, com as concordâncias. Porque, como a professora Márcia falou, você não está escrevendo esse trabalho para mim, para o professor Ricardo, nem para ela. Você está escrevendo para o mundo. E quem sabe, daqui a algum dia, alguém lá de Portugal ou de outro país pode tentar ler seu trabalho, né?
mesmo que não esteja traduzido para o inglês ou para outra língua, mas às vezes o cara conhece português, ou então traduz, né, através do Google, e vai descobrir se esse cara escreve muito errado, né? Então, cuidado com isso aí, porque isso é a sua imagem que vai ser projetada. Bom, então, assim, no começo, logo no começo do seu trabalho, na introdução, já tem não é nenhum erro, é uma palavra que você esqueceu, eu acho. Ó, você bota no competitivo dos negócios. O mais coerente seria no mundo competitivo dos negócios. Porque no competitivo dos negócios fica, não é que está errado, mas fica um pouco vazio, né, sem sentido. E já no seu resumo você faz correto, ó. No mundo das constantes transformações, aí está certo. Né, no mundo das constantes transformações. Mas já aqui, quando você colocou, ficou meio esquisito, né? No competitivo dos negócios. Aí vai. Aí foi só um exemplo. Com certeza você deve fazer uma revisão, vai encontrar. Outra coisa na página 11, que até a professora citou, não esse ficou a frase que ela falou, mas assim, ó, você diz, ó, portanto, esse trabalho de conclusão de curso deseja saber como é realizada a logística de entrega de distribuição do retirar na loja de uma empresa de eletrodoméstica em Caucaia. Aí você continua no próximo parágrafo. A partir do problema de investigação, emerge o objetivo desse trabalho. Na minha opinião, você podia juntar esses dois parágrafos no melhor, né, porque se repete um pouco o objetivo, né, para tornar a coisa mais simples, vamos dizer, mais objetiva, né? Bom, aí vamos em frente, né? A sua parte da parte do referencial teórico está bom, né? Você, apesar de ter usado poucas figuras, mas tudo bem, né? Pode ser sem muito, isso aí não atrapalharia nada. Agora, na parte nas suas, deixa eu ver aqui, onde foi? Cadê? Deixa eu procurar aqui. Não é aqui, cadê, rapaz? Tá aqui. Resultado de discussão. Como foi um questionário, que você entrevistou, parece que 3 pessoas, você não colocou o perfil desses entrevistados. É bom. Para a gente saber, quando uma pessoa, por exemplo, foi perguntada ao respondente por que eles utilizam o serviço retirar na loja. Aí tem assim, para dar uma opção a mais ao consumidor, como também deixar o cliente mais satisfeito. Eu só percebi que essa pergunta ela foi feita ao gerente, porque tem deixar o cliente mais satisfeito e entre parênteses está o gerente. Você podia ter separado as perguntas, né, de uma forma assim bem, aqui vai ser as perguntas para o gerente, as perguntas para os clientes. E o perfil dessas pessoas, né? Porque às vezes é importante você saber qual é a formação dessa, não nem a sua formação, mas a idade dela, como é que ela, para você ter uma ideia de como é que ela vê o mundo, né? Isso faltou no seu trabalho. E está coerente, legal, as perguntas, fez os comentários, apesar de alguns ficar, como a professora disse, meio assim, jogados, sem fechamento. Agora, a conclusão, deixa eu achar aqui a conclusão. Foi boa a conclusão, bem legal, mas faltou porque a conclusão é a sua opinião sobre o trabalho, sobre o que você pegou do trabalho. Porque resultados é o que você viu, interpretou do seu questionário. Agora, a conclusão é sua, né? É o que você vai tirar daquele trabalho que você fez. E aqui também faltou, porque esse sistema de retirar na loja, ele não surgiu agora por causa da pandemia. Aliás, eu acho que você não falou nada da situação pandêmica que o mundo vive, né? Porque bem antes da pandemia já existia um sistema de retirar na loja, não comprando pela internet. Você ia na loja física e lá você escolhia, principalmente móveis, né? E você escolhia e tinha 2 preços. Se você quisesse que fosse entrega, era mais caro. Se você quisesse levar para montar em casa, era mais barato. Isso aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, Caucaia não tem, mas aqui em Fortaleza tem, se eu não me engano, é a loja TikTok, negócio assim. Eu não estou bem lembrado o nome dela agora. Toque Stock, pronto. Essa loja que é ela copia de uma famosa loja da Europa, né, que faz isso, foi o grande sucesso dela. Agora, com a pandemia, surgiu a questão de você comprar mais pela internet. A partir daí, você teve as empresas mais espertas, principalmente a Magazine Luiza,
que ela está dando um show nesse momento agora, ela ofereceu isso, tirar na loja. Bem antes da pandemia, já existia em a livraria, se eu não me engano, Saraiva, eu acho que a Saraiva tinha isso. Você comprava livro e ela te dava 10 dias para você receber, mas você podia tirar com 2 ou 3 dias na loja. Era interessante também. Depois ela deixou de fazer isso, né, porque você comprava livros até mais barato e tirava lá, mas isso bem antes da pandemia. Na pandemia, não, aí se intensificou esse lance de você tirar na loja, ficou muito mais necessário. Então, eu achei que você faltou aqui você dizer isso e também dizer que isso vai ser uma tendência depois da pandemia, porque a pandemia vai acabar no próximo ano, com certeza. Ou então ela vai ficar endêmica, uma doença endêmica, como muitas outras. Mas, assim, será que as pessoas vão continuar fazendo isso? Né? Compra pela internet e tira na loja? Quer dizer, isso faltou você lançar essa dúvida, né? Essa forma de você mesmo pensar. Né? Isso foi que eu achei interessante. Mas, tirando esses pequenos probleminhas, que isso pode ser comigo, acontece com qualquer um quando está fazendo um trabalho, principalmente um trabalho que você tem pouco tempo, né? Você tem o quê? 4 meses para apresentar esse trabalho e preparar e defender esse trabalho. Isso não tira a beleza do seu trabalho, não. Outra coisa que faltou, não, acho que era isso mesmo. Você dá o aspecto de que isso vai ou não continuar, qual é a vantagem, né? Ah, sim, me lembrei agora. É que você só entrevistou, você só fez isso com a loja, né? Eu sempre critico assim, quando você fazer um trabalho de estudo de caso, ou então uma pesquisa desse nível, você tem que, no caso de estudo de caso não, mas no caso de uma pesquisa como você fez, procurar outras lojas, porque você vai pegar a ideia do cliente, se aquilo é bom ou não. E se a loja gosta ou não daquilo, e se teve maior rendimento financeiro com esse tipo de venda, né? Então, faltou aí você entrevistar outras lojas que estão aplicando isso. Não sei se Caucaia só tem essa, mas podia vir a Fortaleza ali perto, né? Naquela região ali já na fronteira do Caucaia com Fortaleza. Quer dizer, isso assim, é interessante. Por que é interessante, professor, ter mais de um, para você ter uma ideia não unitária, porque às vezes você tem uma ideia só de uma pessoa e isso não reflete nada. Então, é bom mais pesquisadores, né? Mais pesquisas, aliás, você fazer isso, mais entrevistado. Eu sempre reclamo disso, mas isso também não vai tirar o brilho do seu trabalho, não. Então, para eu concluir, meus parabéns, um excelente trabalho e, obviamente, por eu conhecer você, sei que foi um trabalho que você é capaz de fazer mais ainda. Você fez um bom trabalho, mas você é capaz de fazer mais coisa. Então, meus parabéns e muito sucesso daqui para frente. Ok? Pronto, professor Ricardo, eu acho que eu terminei aqui. Muito obrigado, professor José Wilson Barreto. Queria agradecer suas colocações muito particulares, né? É sempre um prazer estar com o senhor nas bancas, não é a primeira vez, desejo que não seja a última. Vou passar a palavra para o Fábio, para ele fazer algum comentário, caso necessário, mas dizer que em qualquer trabalho, após a defesa, os meus orientandos, eles passam pelo corretor de português, né? Eu sugiro para alguns, inclusive, o corretor de formatação, né? Mas para todos, sem exceção, só assino a folhinha de assinatura, a declaração e o diploma de letras da professora de português. Fábio, suas considerações finais para a gente fechar um pouquinho antes da nossa nota. Bom, eu só quero agradecer novamente ao professor, senhor, meu orientador, também agradecer as considerações da professora Márcia Viana e o professor Wilson Barreto. Agradeço demais e vou rever essas questões e melhorar o trabalho. Agradeço muito as considerações. Ok, Fábio, ok. Eu queria registrar a presença do Francisco Lucas Oliveira da Silva, Daniel Mateus da Silva Matos, Raimundo Felipe Góes dos Reis, Ivna Lima, Gabriel Juan Batista, Mili Silva Cassiano, Ingrid Thalia Viana Cordeiro, turmaça do IFCE Aracati, pessoal de hotelaria S1, bom? Muito obrigado. Eu queria gentilmente convidar a professora Márcia e o professor Wilson para essa sala,
que está aberta agora. Vocês, por gentileza, permanecem nessa sala aqui, os convidados, converse aí com o Fábio, né? Pode agora tirar, Fábio, um pouquinho o peso dos ombros, tomar aquela água. O professor Wilson e a professora Márcia vão me acompanhar aqui para outra sala e a gente volta em 5 minutinhos. Pode ser? Ele já foi. Ele já foi para outra sala? Cuidem vocês dois, que o diploma tá perto. Vai dar certo.
Bom que os comentários que vocês fizeram quando a gente estava fora ficaram gravados, viu? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Atenção, senhoras e senhores. Fábio. A professora. Tá aí, pronto. O professor entrou. Queria registrar também a presença do meu querido Evair Souza. Bem-vindo, Evair. A Faculdade Terra Nordeste, FATENE, Supervisão Acadêmica, Coordenação do curso de Bacharelado em Administração. Ata de apresentação do trabalho de conclusão de curso aos 8 dias do mês de dezembro de 2020, na sala virtual pela plataforma Meet da Faculdade FATENE, Campus Caucaia, às 9 horas da manhã. Reuniram-se os membros da banca examinadora composta pelos professores Ricardo César de Oliveira Borges, Márcia de Negreiros Viana, José Wilson Barreto de Oliveira, designados para arguírem o aluno Fábio Anderson de Paiva Vasconcelos com a apresentação do trabalho intitulado A Logística de Entrega e Distribuição do Retirar na Loja de uma empresa de eletrodomésticos em Caucaia, Ceará. Aberta a sessão pelo presidente da mesma, orientador, coube ao candidato na forma regimental expor o tema do seu trabalho dentro do termo regulamentar, sendo, em seguida, questionado pelos membros da banca examinadora, dado as explicações que foram necessárias. Dessa forma, a banca examinadora atribuiu que o candidato a nota 9, cumprindo o requisito parcial para obtenção do título de bacharel em administração, Caucaia, 8 de dezembro de 2020. Parabéns, Fábio Anderson. Obrigado, professor. Obrigado. Pronto, Fábio. Ninguém mordeu nem doeu. Suas palavras, por gentileza. Rapidinho. Só agradecer. Também quero agradecer a presença de todo mundo, dos meus amigos que estão aqui. Eu muito feliz. De verdade, muito feliz. Obrigado. Agradeço. Eu agradeço a presença de todos e a presença de cada um. E a gente vai tomar aquela aguazinha rapidinho e volta em 2 minutos para a defesa do Daniel Matheus, também na área de logística, com a mesma banca, professor Wilson Barreto, professora Márcia Viana. Encerrando a gravação. Muito obrigado. Um beijo, um cheiro, um queijo e um caminhão carregado de caranguejo.